Jesus estava dizendo: passa de mim este cálice, porque naquele dia, aquele que nunca pecou ia se fazer pecado. Glória a Deus, aleluia. Talvez nós não tenhamos noção do que seja, porque convivemos com o pecado. Nós nascemos, temos a semente do pecado desde Adão e Eva. Mas pense nisso, aquele que nunca pecou em nenhum pensamento. Para você ter uma ideia, imagine uma criança de 3 anos, olhos azuis, cabelo loiro, a coisa mais linda, mais pura. E então alguém entra na casa dessa criança e amarram os seus pais e levam essa menina e a sequestram, a levam, a abusam, sujam, a maculam e depois a devolvem. Aquela criança perdeu toda a sua pureza, toda a sua ingenuidade. Foi isso que aconteceu naquela cruz. Aquele que era puro se manchou, aquele que era santo se sujou. A marca do pecado ia contaminar um ser que nunca havia pecado. Por isso Jesus diz: passa de mim este cálice. Mas não só isso, a Bíblia também diz que naquela cruz Jesus Cristo se fez maldição. É a palavra mais forte da Bíblia: maldição. E o que é maldição? O contrário de bênção. Abençoado, amaldiçoado. No estado de maldição. Jesus ia se tornar maldição, porque está escrito em Deuteronômio capítulo 21: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro. A lei condenava esse tipo de execução, pois o condenado, ele era considerado maldito, era considerado uma maldição. Para esse Deus, Jesus fala: passa de mim este cálice, porque ele ia se tornar pecado e uma maldição. O Filho amado, o Filho bendito, o Filho adorado pelos anjos, pense nisso, uma maldição, uma coisa execrável. Imagine, por que uma maldição? Porque todo o pecado foi para ele. Mas que pecados? Mentira? Não. Pedofilia, assassinato, estupro, latrocínio, adultério, impostor. Na cruz Jesus foi considerado pedófilo, adúltero, assassino, impostor, ladrão, bandido, e foi feito objeto de escárnio, de maldição. Ele sabia que ele ia se tornar isso. Ele sabia. E terceiro, se ele se fez maldição, ele se tornou pecado, se fez culpado. E culpado tem que pagar a penalidade. O que tinha dentro daquele cálice, o pai ia virar toda a sua ira sobre o filho. É por isso que Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus brada na cruz. Resposta: porque na cruz você se fez pecado e uma maldição, meu filho. E eu, como sou santo, não tenho parte com o pecado. Você se fez uma maldição. Então o pai
vira as costas para o Filho, porque agora ele se tornou pecado e se tornou maldição. Deus não poderia fazer outra coisa com ele senão puni-lo pelos pecados que estavam sobre ele. Deus não podia fazer outra coisa senão puni-lo. Era isso que Cristo estava temendo receber. Ele sabia que ia se tornar pecado. Ele sabia que ia se tornar maldição. Ele sabia que ele ia levar prego na mão. Sim, ele sabia. Ele sabia que ele ia levar cravo no pé. Sim, sabia. Ele sabia que ia ser torturado, e ainda não pelos judeus. Isaías 53:10, ele ia ser torturado pelo próprio Pai. Foi do agrado do Pai moê-lo e fazê-lo sofrer, torturá-lo até a morte. Glória a Deus. Foi do agrado do Pai. Mas por quê? Por amor a nós, por amor a você, por amor à sua vida. Era isso que Cristo estava temendo receber. Ele diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas não faça a minha, mas a tua vontade. Por quê? Porque ele ia se tornar uma coisa execrável, maldição, pecado. Todo o pecado do mundo estava sobre ele. Mas há algo melhor ainda. Naquela cruz, quando a ira cai sobre o Filho, o perdão também é liberado. Quando Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo se rasga, o acesso ao Pai é liberado, e mediante a morte de Jesus Cristo, você tem livre acesso a Deus, mediante a fé nele. Por meio da morte de Jesus, você tem livre acesso ao Pai. O perdão, a graça, a salvação foi liberada naquela cruz. E agora, por meio da graça, por meio da salvação, ela te alcança aqui nesta noite. A salvação está presente aqui. Você só volta para casa do mesmo jeito, se você quiser, porque tem graça, tem salvação para você e para sua casa nesta noite. Jesus está presente neste lugar para salvar, para libertar, para curar. Jesus está presente. O Espírito Santo está presente, e ele te diz agora: vem, que hoje tem salvação para você e sua casa. Aleluia, meu Deus. Naquela cruz, Jesus não foi somente torturado. Naquela cruz, Jesus não somente sofreu, levou uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, não teve o seu lado marcado apenas, ele se tornou pecado e maldição. Se há alguém na história da Bíblia que pode dizer que sentiu o desprezo de Deus, esse alguém foi Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele sim pode dizer que sentiu o desprezo de Deus, pois naquela cruz, aquele que era adorado pelos anjos, naquela cruz, o filho bendito, adorado, se tornou maldição e sentiu o desprezo de Deus. O desprezo que você sentiria, o desprezo que você sentiria no tormento eterno, no fogo do inferno, aquele mesmo desprezo Jesus sentiu naquela cruz, por morrer em seu lugar. Naquela
não era para ele. Jesus não merecia estar ali, mas por amor, pela graça, Ele não viu nada de bom em nós, Ele não viu nada de bom em você, Ele não viu nada em sua vida para que Ele pudesse salvar. O que Ele viu? Pecado, 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 iniquidade. Mas pela sua graça Ele salva essa raça que agora está perdida, mas que hoje, aqui nesta noite, tem salvação. Aleluia, Deus. Oh, glória.